Aleluia. Irmãos, vamos pegar o livro do Evangelho de João, capítulo 21. Pastor, não sei encontrar. Você vai lá no finalzinho da Bíblia, aí você enfia o dedão assim e abre. Se cair algo diferente de Mateus, Marcos, Lucas e João, você já passou de Atos dos Apóstolos, tá bom? O livro que nós vamos ler são os Evangelhos. Então, às vezes a pessoa está procurando, mas ela não sabe se nortear. Caiu em alguma parte do Novo Testamento que não seja Mateus, Marcos, Lucas e João, é a igreja primitiva, depois de Atos dos Apóstolos. Caiu em Atos dos Apóstolos, vai lá no início, volta uma página, lá vai estar o último capítulo de João. Amém? Deu para se localizar, igreja? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. João, capítulo 21. E já vou deixar os irmãos em alerta, que nós vamos, essa pregação vai ser em paralelo com o livro de Lucas, capítulo 5, mas não precisa pegar Lucas, capítulo 5, tá bom? Calma, quando chegar lá a gente medita. Amém, irmãos? Deus já falou com vocês hoje, sim ou não? Não sei se os irmãos perceberam. O Senhor falou hoje de pastorado, de chamado, falou de árvore que precisa voltar a dar fruto. Deus está chamando pessoas de volta hoje à igreja. Eu quero agradecer a Deus porque foi confirmada a palavra. Isso que importa. João 21. Amém? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Só um adendo, esse mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia ou de Genezaré, que na verdade não é um mar, mas é um lago. Amém? Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Fala comigo, igreja. Vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Igualzinho aos discípulos de Emaús, né? Olha aí. Versículo 5. Disse-lhe, pois: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Vamos orar, igreja. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque, Senhor, hoje é noite de chamar para perto aquele que foi para longe. Ora, Senhor, se fomos para longe é porque em determinado momento de nossa vida nós estivemos perto de Ti.
E o que nos trouxe aqui na tua presença não foi a nossa vontade, mas foi a tua vontade que foi soberana sobre a nossa. Já que estamos aqui, Senhor, nós queremos te entregar todas as nossas resistências, todo o nosso intelecto, tudo, ó Pai, que nos impede de bem vivenciar este momento. Fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, porque de fato a nossa vontade não é boa, mas a tua é boa, agradável e perfeita. Que a tua palavra nesta noite, Senhor, possa ser palavra de coragem para os irmãos que se encontram desencorajados. Para os irmãos que por motivos chegaram aqui perdidos, a tua palavra é a bússola, Senhor. Que ela nos volte a colocar no caminho que nos leva à vida. Que seja a palavra de bálsamo, de conforto para corações nessa noite despedaçados, ansiosos. Que seja a palavra de resposta para você que entrou aqui com dúvida. Mas eu tenho certeza, Senhor, que da mesma forma qual o Senhor fez, quando o Senhor andava nas praças, nas cidades, ninguém saía de mãos vazias. E eu tenho certeza que o Senhor irá nos responder. Contamos com o Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Sente-se. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, igreja? É bom ou não? Sim. Ei. Bom, vamos lá. Mais uma segunda-feira. Que beleza. Irmãos, quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, nós vemos um autor, um escritor, que teve a preocupação de escrever algo espiritual. Por que isso? Quando nós pegamos o livro de Mateus, de Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, nós vemos uma semelhança nos escritos, porque é isso que significa a palavra sinótico. Sim, de semelhança, e óticos, de ótica, né? Quando a gente vai fazer um óculos, a gente vai na ótica. Então a origem da palavra ótica significa olhar. Tudo leva a crer que não foi Marcos, né, que escreveu o Evangelho, mas ele foi o primeiro a relatar. Ora, Marcos não foi alguém que estava próximo de Jesus. Como você sabe isso? É simples. Quando nós pegamos o livro de Marcos, ao qual Marcos vai falar, vai narrar o momento da paixão de Jesus, vai dizer, Marcos deixa escrito que Jesus chama para o jardim, viver um momento de oração, Pedro, Tiago e João. Ora, como que ele iria escrever que Jesus chama para o jardim do Getsêmani, momento de oração, Pedro, Tiago e João? Como que ele iria escrever se lá ele não estivesse presente? Então, os estudiosos vão dizer que o livro de Marcos foi escrito através dos relatos de Pedro. Guardem isso que eu estou dizendo. Marcos escreveu, não o que ele viveu, mas a experiência de alguém. Guardem isso. Por quê? Pode acontecer que você tenha 30 anos de crente, mas ainda não tenha tido a experiência com Cristo ressuscitado. Pode ser que você tenha 50 anos de crente, seja doutor, mestre em teologia, saiba a Bíblia de cor e salteado, mas ainda não teve uma experiência com Jesus ressuscitado. E diante dos nossos pecados, das nossas mazelas, diploma não salva ninguém. O que salva é experiência com Cristo ressuscitado. Olha que coisa interessante. 4 evangelistas, mas a primeira que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. A prostituta, a que ninguém ligava? Ora, é para isso que Jesus veio, para buscar os perdidos. E antes de iniciar a pregação, eu gostaria de perguntar para os irmãos, eu gostaria que a resposta dos irmãos, assim como a pergunta é sincera, a resposta também fosse sincera. Os irmãos nessa noite vieram buscar o Deus do relacionamento ou Deus da experiência? Quem acha que a experiência, levanta a mão. E do relacionamento? Que beleza. O restante, ou ficou em dúvida, ou não quer mesmo levantar a mão, mas tudo bem. Meus irmãos, foi interessante nós vermos no início a Grazi lendo para nós, falando dos discípulos de Emaús. Jesus caminhava com aqueles discípulos a um caminho que não era para eles estarem indo. Mas mesmo assim eles não reconheceram.
E aí, é algo que a gente precisa pensar. Mesmo quando nós não reconhecemos Jesus na nossa vida, não quer dizer que Ele não caminhe conosco. Você pode estar longe, mas isso não quer dizer que Ele não está no caminho com você. Agora, como que alguém que se diz discípulo, vive com Ele 3 anos, em determinado momento quando Ele aparece, essa pessoa não conhece Ele? Fala para mim. Como que alguém pode chegar e falar assim, não, eu conheço Vinícius? Para dizer que me conhece, meu irmão, não basta falar que me conhece porque me vê pregando. Amém ou não? Ninguém pode falar para você que te conhece porque vê suas fotos no Instagram, no Facebook, não. Conhecer é intimidade. É entrar na minha casa, é sentar comigo, é tomar do mesmo café, é ouvir da mesma música no mesmo carro, né, Johnny? E era isso que Jesus procurava construir com seus discípulos. Não era apenas experiências, mas era relacionamento. E Leca, quando nós entramos numa dinâmica de relacionamento com Deus, nem sempre o relacionamento vai ser bom para nós. Entenda isso. Já para nós entendermos o rumo que a pregação vai levar hoje. Porque muitos hoje buscam experiência. E aí, quando nós falamos de experiência com Deus, sobra de tudo. Sobra o culto disso, o culto daquilo outro, com data marcada, com momento marcado para Deus manifestar a glória e o poder dele. Sim ou não? Quem nunca viu o cartaz lá? Venha que é hoje que isso vai acontecer. Venha porque hoje Deus vai fazer, vai deixar de fazer. Os irmãos já viram isso ou só no meu Instagram que aparece? E o povo vai. Porque o povo não quer ter relacionamento. O povo quer ter experiência. Mas só experiência não te faz ser um cristão de verdade. Então eu já pergunto e já vou orientando a igreja. Antes de entrar no quarto e pedir experiências com Deus, peça relacionamento com Ele. Porque a experiência vai passar. E posso falar uma coisa? Milagre não salva ninguém. Pode folhear a Bíblia. Milagre não salva ninguém. Prova, pastor? Provo. Quer ver uma pessoa que viu mais milagre na vida? Faraó. Olha a quantidade de manifestação de Deus que ele viu numa terra pagã. O próprio Faraó. Ele se converteu a Deus? Não. Eu sei que muitas vezes o que vai te motivar é a bênção, é a cura, é o milagre, é a sarça pegando fogo para te chamar a atenção. Mas saiba que todo o esforço de Deus, seja numa palavra, seja num canto, seja no irmão que chega e te abraça, é Deus querendo falar para você, eu quero ter relacionamento contigo. Eu não quero apenas te dar experiência. Eu não quero apenas te curar, te libertar fisicamente. Porque não sei se os irmãos esqueceram, um céu nos espera. Essa terra é passageira. Se eu não prego a vida eterna, de nada vale a minha pregação. Eu preciso falar sim, que existe um Deus que quer ter relacionamento comigo e com você. Agora, a resposta, se eu quero ou não, é de cada um. Porque esse relacionamento vai convidar a cada um de nós a abrir mão daquilo que nós sabemos fazer, ou aquilo que nós temos de mais precioso. Tem alguém aqui que exerce profissões? Pedreiro, engenheiro, eletricista? Eu sou músico. Porque o povo acha que músico, né? Não é profissão. Alguém mais aqui tem profissão? Levanta a mão e fala para a igreja. Amém. Vamos, gente, me ajuda a pregar. Pode falar, minha irmã. Olha que legal o Google está falando. Desliga para mim, Jane, por favor. Qual que é a profissão da irmã? Manicure e pedicure aí. É bom os irmãos saberem, porque às vezes a gente, né, já vai no salão da irmãzinha para abençoar ela, também na mesma igreja. Quem mais aqui tem profissão? Pode falar. Costureira e motorista de aplicativo. O que mais? Mais alguém aqui? Minha esposa é farmacêutica. Quem mais? Trabalha com o quê? Faz o quê? Fala, querida. Hã? Fala pra fora. Contadora. Contadora, ô glória. Patrício. Vendedor. Meus irmãos, o povo de Deus é feito assim. O povo de Deus não é só feito de evangelista, apóstolo e pastor, não. Todos nós precisamos pagar conta, sim ou não? Agora imagine, aquilo que você mais sabe fazer, é aquilo que Deus vai te chamar, é naquilo que Deus vai te surpreender. E aí eu gostaria que os irmãos fossem comigo em Lucas. Ô Johnny, você cortou o fundo? Não? Deixa eu ver se vai voltar aqui. Ah, que bom. Vamos em Lucas capítulo 5.
E vamos entender o que está acontecendo à luz de João. Mas primeiro vamos para Lucas. Lucas está depois de Marcos, capítulo 5. Versículo 1, e está lá o chamado dos primeiros discípulos. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É o mesmo de Tiberíades. Deixa eu voltar aqui. Tiberíades. Amém? E viu estar 2 barcos junto à praia, ao lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. Agora, quando nós vamos lá para João capítulo 21, nós vemos o mesmo cenário, sim ou não? Pedro pescando. Mas tem uma grande diferença de quem era Pedro de Lucas e quem agora era Pedro de João. Porque é assim, meus irmãos, às vezes Deus vai te chamar em uma situação, mas quando Ele te encontrar novamente, talvez você esteja em uma direção totalmente oposta à qual Ele te chamou. O que é interessante em Lucas capítulo 5, é que vai dizer que diante daquela pesca, que ele nunca havia tido, primeira coisa, Pedro reconhece Cristo como Deus, como Messias. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ao versículo 8, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois o espanto havia se apoderado dele. E ali naquele momento, ele deixa as redes para seguir Jesus. E agora eu entro na palavra. Glória a Deus. Depois disso, vamos para João 21. Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Agora me fala uma coisa, meu irmão. Aonde Jesus encontrou Pedro? Aonde? No mar. Fazendo o quê? E por que agora Pedro estava pescando novamente? O que mudou aí? Do chamado de lá Lucas, capítulo 5, agora para João 21. O que mudou no discipulado de Pedro? E eu pergunto para os irmãos aqui, o que mudou de quando o Senhor te chamou para o dia de hoje? O que mudou foi simples. O Deus da experiência já não existia mais. Pedro, quando viu que o seu Senhor seria entregue numa cruz, e foi entregue numa cruz, ele esqueceu aquilo que os discípulos de Emaús haviam se esquecido, que Jesus iria sim morrer, mas também iria ressuscitar. Lembre que Pedro encontra Jesus no momento em que ele está frustrado. Pedro ensina ele a pescar, e olha que Jesus nem pescador era, mas ele, mais uma vez, ressignifica o que eles já sabiam fazer. E aí eu volto dos meus irmãos. Imagina vocês, meus irmãos, que têm profissão, que acha que sabe fazer. Jesus chega e fala para vocês: eu vou mudar isso daí. Você acha que sabe fazer? Faz de outro jeito. Joga agora a rede do outro lado. Faz de outra forma. Jesus naquele dia encontra um homem frustrado e transforma ele num propagador do evangelho dele. Agora, existe um processo a ser percorrido. Porque uma coisa é você seguir Jesus quando ele está do seu lado, quando o ambiente é favorável.
Quando você tem ministério, quando você tem bateria tocando, teclado tocando, todo mundo dizendo amém. Agora, difícil é você continuar acreditando nas promessas do Senhor quando todo mundo vai embora. Muitas pessoas falam de Judas, que Judas traiu Jesus, mas ninguém se esquece que Pedro também foi um dos que abandonou Jesus. E abandono por abandono, qual a diferença que tem? Um vai ser sincero e te abandonar logo na frente. O outro vai falar para você: não, Senhor, eu vou com você até o final da vida. E meio que o Senhor diz: Pedro, eu te conheço mais do que tudo. Olha que coisa interessante. Era para Pedro estar em Jerusalém, porque Jesus havia dito: ó, fique em Jerusalém, até que vós sejam revestidos do poder. Mas onde nós encontramos Pedro? Em Caná da Galileia, no mesmo lugar aonde Jesus encontrou ele da primeira vez. Eu preciso falar aqui para os irmãos: depois que Jesus te encontrou, não adianta querer voltar para o lugar onde ele te chamou. Não volta não, querido. O que aconteceu? A fome bateu na tua porta? A perseguição bateu na tua porta? Aí você esquece de tudo que o Senhor te chamou, de tudo que o Senhor realizou diante de ti, e você volta no início. Por isso o tema da pregação hoje é a bênção de uma pesca mal sucedida. Porque são nos nossos infortúnios, são nos momentos que nós não somos bem sucedidos, que Deus se revela. Olha Pedro, se vê sem o Senhor, e o que ele faz? Ele pega, naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha carro, não sei o que ele faz, mas ele percorre 126 quilômetros de Jerusalém e volta para Caná da Galileia. Sabe aquela história? Se nada der certo, eu volto para a velha vida. Hoje eu vou aceitar Jesus aqui, eu vou levantar minha mão, eu vou cantar para o Senhor, eu vou pregar para o Senhor, eu vou entrar nas casas, mas se nada dá certo, eu volto pelo mesmo caminho que eu fui. Está na hora de nós entendermos que Cristo é o caminho, mas não é um caminho que você já conhece, andando, trilhando, porque você sabe muito bem que esse caminho não te levou a nada. É um novo caminho, é um caminho que te leva à vida. E o que Pedro faz? Diante da frustração, diante também da decepção, porque eu preciso dizer algo para vocês, crente, nós vamos passar sim por decepções. Fujam de um ministério que diz para você que a vida do crente é sem dificuldade, que é tudo sabor de mel, que é tudo legalzinho. Vou falar para vocês, não é. E se não estiver feliz também, pode procurar outro lugar para ouvir pregação, porque eu não vou mentir, porque não é. O evangelho que eu prego levou gente a ser crucificado de ponta cabeça. O evangelho que eu prego levou pessoas a serem jogadas de um pináculo. O evangelho que eu prego levou pessoas a morrer por eles, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estar em uma rua pregando o evangelho. Por isso que eu disse no início da pregação, às vezes nós precisamos entender se eu estou indo atrás do Deus da experiência ou Deus do relacionamento. Quando Pedro se viu longe de Jesus, ele falou: não me resta nada, vou voltar para a velha vida. E aí é a hora que a gente começa a entender, meus irmãos, que nós não estamos tão prontos assim para a missão, não. Que ainda tem coisas lá no passado que precisam ser resolvidas. E não adianta. Enquanto você não resolver o que está lá no passado, Deus não vai te chamar para coisas novas. Deus não trabalha com sujeira debaixo do tapete. Deus não trabalha com um crente mal resolvido. Porque eu vou te falar, crente mal resolvido fica infeliz e deixa a igreja infeliz. Pedro não voltou para trás porque faltou pregação de Jesus. Pedro não voltou para trás porque faltou manifestação de poder, de glória. Não, Pedro voltou para trás porque ainda tinha coisas lá atrás que ele ainda não tinha se desapegado. E aí vem para cá, igreja. Como que Cristo vai tratar um ser humano desse? Falando para ele: não, meu filho, avança, vamos continuar. Não, volta para trás. Vamos ver que ferida tem aí que está na hora de tratar. Quer ver um lugar que a gente vê que as pessoas não estão curadas? Não é no culto, não.
é Natal e Ano Novo em família. É ou não é? A gente monta um grupo no WhatsApp. O irmão vai levar uma coca, eu levo um frango, uma maionese, um arrozinho. Aí uns começam a tomar uns Big Night. E o vinho, como vai dizer Salomão, se tomar cuidado, é o vinho da contenda. Tem gente que guarda coisa há tanto tempo, mas faltou tomar um pouquinho de álcool que tem coragem. É ou não é? Vira um leão dentro de casa. Aí tá todo mundo lá reunido. Aí tem um filho de Deus, para não falar outra coisa, me lembra de uma briguinha do passado. E Bianca, não é passado da semana passada, é de 30 anos atrás. Né? É da herança que não foi partilhada, né? É do caderno que a mãe comprava melhor para você, mas, né? Ou então a roupa melhor comprava para a irmã, mas não comprava para você. E aí é interessante porque a pessoa está celebrando um novo ano, mas a vida dela continua presa lá atrás. Aí no culto, apaga a luz. Eu quero viver algo novo. Segurando o velho. Eu quero viver algo novo, eu quero coisa nova, Deus, né? Jesus, no livro de Mateus, quando ele está falando perto de João Batista, Mateus, ficando bom. Ele diz assim: aqui nós vamos comparar a geração atual. E Jesus diz: compare ela como meninos, que ora dançam, que ora brincam. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus está falando? A quem vamos comparar a geração agora? Por quê? Por que Jesus fala a gente comparar como meninos? Eu falei, então é coisa boa, porque o pastor pregou há pouco tempo sobre criança, né? Que para nós entrarmos no reino de Deus, nós somos crianças, na dependência. Mas não era isso que Jesus estava falando, não. Jesus estava falando do nosso comportamento de criança birrenta. Se não tiver coisa nova, eu não quero. Quem vai pregar hoje? É o mesmo ministério? Não gosta daquele baterista? Eu vou no outro dia. A igreja virou cardápio agora, né? Mas quem é? Como é que é? Mas não tem nada novo? É o mesmo culto? É o mesmo culto, mesma palavra. Né? Porque queremos viver algo novo. Mas com a vida pensando no velho, não tem novidade. Não tem. Dá glória a Deus, igreja. Mesmo que a língua não queira, diga aleluia. Diga que o Senhor é bom. E fala para Ele, obrigado, Senhor. Porque nessa noite, o Senhor tem algo novo para mim. Aleluia. Agora eu te faço uma pergunta. Aonde você está hoje? Porque era para você estar em Jerusalém, mas você voltou para Caná da Galileia. Voltou para a vida passada. Vem comigo, igreja. O interessante é que Pedro toma a decisão, mas os amigos dele também vão. Versículo 2. Estavam juntos quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Pedro sempre foi líder. Sempre. Vai dizer até que Pedro era o que chefiava a comitiva ali, a cooperativa de pesca. Ele era o líder. Por isso, meus irmãos, todos vocês que são líderes, porque hoje é moda ser líder, né? Eu vejo um monte de gente na internet falando de liderança, mas não lidera a própria vida. Vou ensinar uma coisa importante para vocês. Muito importante. Foi falado aqui de fruto, não foi? Aliás, foi o Camilo que trouxe a palavra. A árvore é bonita, é frondosa, linda, mas ela é reconhecida ainda pelos frutos. Acabou. Pode ser bonito que for, grande que for, frondoso que for, mas se não tiver fruto, fuja. Simples assim. Desse jeito. Pedro sempre teve um espírito de liderança. Quando ele vira e fala assim para os irmãos: olha, nada aconteceu, Jesus não ressuscitou mesmo, eu vou pescar. O que os irmãos fizeram? Nós vamos contigo. Então cuidado, meu irmão. Às vezes as suas atitudes vai levar pessoas a tomarem atitudes que não eram para ter sido tomadas. Somente porque você falou. Somente porque você foi o espelho.
Então cuidado, às vezes quando você quer ser líder, a pessoa esquece que liderança é responsabilidade. Lembra Moisés? Subiu para falar com o Senhor, ficou lá no Sinai. Quem ficou no lugar dele? Arão. Arão se sentiu líder o bastante e construiu um bezerro de ouro. A culpa foi do povo? Não, a culpa foi de quem estava à frente. Então cuidado. Os irmãos ouviram que Pedro voltou a pescar. Nós vamos com ele. Vamos com ele. Vamos pescar com ele, vamos voltar à velha vida. E voltaram, tanto voltaram para os mesmos lugares. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas Jesus montou o cenário da conversão de Pedro novamente agora. Jesus chama Pedro depois de uma pesca frustrada. Agora Jesus encontra Pedro novamente em uma pesca frustrada. Quando Jesus pergunta: filhos, tem de alguma coisa de comer? O que eles respondem? Não. Pega aí o versículo comigo, igreja. Versículo 5. O próprio Jesus, vendo eles pescando de longe, já havia ressuscitado, já havia aparecido 3 vezes. Aliás, tem algo que persegue, né? Pedro, o número 3, né? 3 vezes persegue Pedro de uma tal forma. Deve ser porque 3 vezes ele negou Jesus, né? O que mais? Teimosia. E 3 vezes Jesus apareceu para os discípulos e mesmo assim ele pegou o barquinho dele e voltou para a velha vida. E ele pergunta: filhos, tem de alguma coisa de comer? E o que eles respondem? Não. Meu irmão, assim sou eu, sou você, quando nós não estamos à vontade de Deus. Temos barco, temos rede, temos autonomia de fazer o que queremos, mas não conseguimos nem nos manter. Ali Jesus já estava perguntando: Pedro, ele já sabia, né? Eu te deixei para ser um pastor, eu te deixei para apacentar minhas ovelhas. O que você está fazendo aí, Pedro? Estou pescando, né? Bom, mas pescador tem que estar em posse de rede, barco e o principal, peixe. Porque, meu irmão, se você é um pescador que não pega peixe, tem uma coisa errada aí. E ele pergunta para Pedro. Ali ele já começa a provocar Pedro: o que você tem aí, Pedro? Não tenho nada. Enquanto nós insistimos em fazer algo que não seja a vontade de Deus, não vamos ter nada. Sabe por que você tem tudo? Sabe por que você tem tudo? Enquanto você está no caminho do Senhor, na vontade dele. O grande problema nosso, Leca, é que nós fazemos os nossos planos e entregamos os planos para Deus. E queremos que Deus se enquadre nos nossos planos. Mas em nenhum momento a gente pergunta: Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Qual que é a sua vontade para a minha vida? Anota aí no caderninho. Não quer quebrar a cara na vida? Pergunta para o Senhor o que Ele tem para você. Antes de você querer colocar Ele na sua vontade, no seu querer, na sua direção. Pedro pegou o barco, mas não tem peixe, Pedro. Ué, você veio com todo mundo para pescar, você voltou achando que ia dar certo, mas não, pelo que eu estou vendo, não está dando muito certo. E aí Jesus diz algo lindo: se você é pescador, você está com rede, lança a rede para o lado direito do barco. É interessante que em Lucas, no capítulo 5, Jesus dá outra ordem para Pedro. Aqui ele fala para Pedro lançar a rede do lado direito. Fala comigo, lado direito. Só que lá em Lucas ele fala: vai para o alto mar. Acompanhe o raciocínio. Rede, eu vou pescar na beira ou eu vou pescar no fundo? No fundo. Às vezes você vai ter ferramenta boa, barco bom, mas não sabe ainda usar a ferramenta. Precisa alguém vir te ensinar. Ô Pedro, lá no início, Lucas capítulo 5. Pedro, também está errado. Você está querendo pescar peixe grande aqui com rede, na beirinha do mar? Ei Pedro, eu já estou te preparando que você não é para o raso, você é para o fundo, Pedro. E Cristo está falando para pessoas aqui: não volta para trás não, porque o seu lugar não é o raso, o seu lugar é o fundo. Mas você insiste em fazer do seu jeito, pegar a redinha no mesmo horário e jogar no raso. Não, o Senhor está falando: eu estou te preparando, Pedro, para o fundo.
Era Jesus já dizendo: Pedro, teu ministério não vai ficar aqui. Pedro, você não foi um homem, você não foi feito para ficar aqui na beirinha não. O que eu estou te preparando é muito maior. Para te mostrar o que eu estou preparando para você, Pedro, prega essa rede, que é boa, mas você ainda não sabe usar. E eu já vou te falar aqui, irmãos, ministério que a pessoa não sabe exercer, é um grande problema. Pode cantar bem, pode tocar bem, pode pregar bem, mas se não souber exercer com responsabilidade, leva pessoas à perdição. E ali era Jesus falando: pega a tua rede, Pedro, e vai para o alto mar. Foi para o alto mar, o que ele pescou? Uma grande quantidade de peixe. Mas agora é diferente. Agora vai dizer que Pedro está com rede, está no lugar certo, mas mesmo assim não consegue pegar. Parece até uma piada de Jesus, né? E aí, Pedro, agora você tem tudo. Tem barco, está no alto mar, mas ainda continua na direção errada. Pedro, joga a tua rede agora para o lado direito. Lançaram, pois, e já não podia tirar pela quantidade de peixes. É Jesus dizendo: Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você se desviou do caminho. Eu sei que por algum momento você quis fazer a sua vontade. Mas eu continuo mandando no céu, na terra e no mar. A minha palavra continua sendo soberana na sua vida. Mesmo que você esteja frustrado, mesmo que você esteja desacreditado, a minha palavra continua sendo soberana na tua vida. Lá no passado, Pedro, eu falei para você ir para águas mais profundas. Mas agora, só joga a rede do lado direito. Você não vai precisar nem fazer muito esforço não. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não nos esforçamos muito. O Senhor é quem faz. Está cansado? Está correndo muito? Está fatigado? Procura para o Senhor saber qual é a vontade dele para a tua vida. Às vezes nós estamos querendo fazer um caminho longo, enquanto Deus tem um atalho para mim e para você. Às vezes nós estamos querendo mergulhar profundo, vai contar riquezas, coisas preciosas, mas Deus está falando: é aqui na margem. Vem aqui comigo. Amém, igreja? Amém. Espanta o sono aí, gente, em nome de Jesus. Você que está conversando, está estudando. Lançaram na poça e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era esse discípulo, igreja? Pedro? João. Esse que vos escreve aqui, né? Disse: é o Senhor. E aí começa o velho Pedrão dizendo. Quando Pedro ouve que era o Senhor, ele se cinge com a túnica. Cingir com a túnica, meu irmão, é você pegar a túnica e amarrar ela aqui no meio da perna. As mulheres que usam vestido, saia, sabem que se você tiver de saia para correr, é difícil, sim ou não? Você vai correr, você cai. Então no passado, os homens usavam túnicas. Então para eles correrem ao encontro de alguém, eles cingiam. Eles amarravam a túnica aqui embaixo, porque aí as pernas estavam de fora, como se fosse uma bermuda, e a pessoa conseguia correr. O interessante é que Pedro, ele não reconhece Jesus, mas ele ouve quem era Jesus. E aí, meu irmão, nesta noite, é noite de você reconhecer o Senhor e parar de ouvir do outro quem é o Senhor. Mesmo assim, ele cinge, se joga no mar e vai nadando. Vai nadando, vai nadando. E vai dizer a palavra porque ele estava nu. Não sei se o irmão se recorda, mas em Gênesis, quando o Senhor chama Adão, assim que Adão havia pecado, Adão tinha se escondido, porque Adão estava nu. Tem semelhança aí? Muita. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, é como se nós estivéssemos nu diante do Senhor. Mas o que é mais lindo, que mesmo diante da nossa nudez, o Senhor não deixa de querer ter relacionamento comigo e com você. Então, irmão, presta um pouquinho de atenção. Às vezes, você exclui pessoas da sua vida por um erro que ela fez, que nem foi contra você. O que vão falar de mim andando com aquela pessoa? Se fosse assim, quem havia pecado? Adão. E mesmo assim o Senhor, no virar da tarde, foi lá e perguntou: Adão, onde você está? Mas às vezes nós, quando sabemos que o outro caiu, que o outro por algum motivo, errou, a gente faz o quê? Isso aí é sujeira. Bloqueia ele no WhatsApp, quero nem ideia com ele. Pedro estava nu, longe da vontade de Deus. Literalmente foi pego em calças curtas. O mestre encontra ele no lugar onde não era para ele estar.
E o Senhor não se incomoda com a nudez dele, não. Esse aí é o Pedrão velho de sempre, nu, mas verdadeiro. E outros discípulos foram com um barco que não estava distante da terra. Aí é um detalhe importante. Em Lucas capítulo 5, o Senhor fala para Pedro ir para o alto mar. Mas aqui eles conseguiram pescar com redes, não estando longe do mar. Mais uma vez, é o Senhor que provê na nossa vida. Aleluia. E aí o que é interessante, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Olha que coisa interessante. No começo, Jesus pergunta para Pedro, tem algo para comer? O que ele responde? Não. Mas quando ele chega na beira do mar, já tem um peixe assado esperando eles. Meu querido, deixa eu falar, o nosso Deus é Deus de provisão. Quando você chega, Ele já providenciou tudo. Ô Pedro, eu continuo sendo o mesmo, Pedro, que daquela vez falou para você pescar, que ali ia ter uma moeda para você pagar a sua dívida. Pedro, eu continuo sendo o mesmo, que naquele dia quando você cortou a orelha do soldado, fui eu que colei ela de volta, Pedro. Eu continuo te surpreendendo, eu continuo sendo o mesmo, com provisão para a tua vida. Pedro, você não precisa voltar para a velha prática não, Pedro. Não precisa voltar não, Pedro. Quando você vem, já está com tudo preparado. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele fala, traz dos peixes que agora apanhastes. E agora começa algo muito interessante. Ele fala para Pedro, Pedro, traz o fruto aí da tua decisão. Já que você saiu para pescar, já que você tomou a decisão de voltar a ser pescador, traz para mim aí o que você apanhou. E o que Pedro faz? Vai puxar a rede. Agora tem um dado muito importante aí. Eu queria contar uma história para vocês. Vou até sentar aqui. Nesse mês, fez um ano que eu perdi o meu pai. Vou explicar para vocês aqui. Algum irmão aqui já perdeu alguém? Dá glória a Deus. Só que eu não perdi o meu pai quando eu vi ele no caixão. Para quem não sabe, o meu pai partiu e nós estávamos brigados. Meu pai, ele arranjou uma nova pessoa e foi seguir a vida dele. Só que o mais interessante disso tudo, Leica, é que assim que meu pai foi embora, eu e minha mãe, nós mantínhamos as coisas dele no mesmo lugar. E eles estão vivos. Mantínhamos a roupa, o quarto, as ferramentas dele. E é engraçado porque quando o Rafael ia lá em casa, ele falava, Vinícius, desfaz essas coisas. Mas eu falava, não, é do meu pai. E é interessante isso, porque o meu pai ele já não vivia conosco. Mas ainda nós guardávamos as coisas. E de certa forma, se eu guardava as coisas, GG, era porque as coisas dele e a presença dele era importante para mim. Mesmo que ele estivesse longe. Mesmo que ele tivesse tomado a decisão, Thaís, de ter ido embora, ele ainda me importava. Quando nós vamos na raiz da palavra importar, significa trazer o que está fora e colocar dentro. E aí eu entendi que mesmo ele estando longe, eu mantinha ele vivo dentro, porque ainda ele me importava. E aí um belo dia, o celular toca de manhã. E eu não sei por que notícia ruim sempre chega de manhã, né? Ou de madrugada. Quando toca o celular a gente fica doido. E eu não sei se os irmãos já passaram pela experiência de ter que dar essa notícia para alguém. Mas pelo amor de Deus, quando você for dar essa notícia, não fala assim para a pessoa, olha, a notícia que alguém vai te dar não é boa. Meu Deus. Quando a pessoa fala que a notícia não é boa, o mundo cai. E aí veio a mensagem, Vinícius, o pai passou mal e veio a falecer. E aí? Porque não é só as coisas físicas guardadas, mas lembra do importar? Também estava vivo dentro. E aí, Vinícius, o que você fez diante do velório? Você foi no velório? Fui. O que você fez? Chorei.
Chorei muito, 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 muito. Porque naquele momento era a hora que eu estava tirando coisas que eu guardei e assimilando que eu não precisava mais guardar elas. Porque eu só posso guardar objetos e coisas que me importam se a pessoa está viva. E mesmo que eu ainda guarde, o sentido pelo qual eu guardo não vai voltar. E aí eu comecei um trabalho. Qual que é o trabalho? A primeira coisa é você entender que a pessoa cumpriu a missão dela. E que aquele ciclo havia sido fechado. E aí um dia desses estou eu em casa, me preparando, estudando a palavra. E eu fiquei lembrando disso. Eu falei, nossa, mas que pai é louco. Meu pai já tinha ido embora há muito tempo. E por que eu joguei as coisas fora? Por quê? Mesmo eu não assumindo, eu sonhava ver ele voltar. E eu falo para pessoas aqui, sabe por que muitas vezes a gente não abre mão de algumas coisas que estão ligadas a pessoas do passado? Porque nós temos a esperança de ver essas pessoas voltar. Sabe aquela história? Eu vou terminar um relacionamento, não quero mais você aqui, mas eu vou deixar a porta aberta. E porta aberta é vontade de ver a pessoa passando por ela novamente. Quando eu vi o caixão descendo, a terra caindo, e tudo se cumprindo, dizendo que do pó viemos e vamos retornar para o pó, não tinha mais por que eu guardar aquelas coisas. O que significa? Por que Pedro foi encontrado por Jesus em posse de uma rede, em posse de um barco? Porque ainda esses objetos para Pedro eram importantes. Nunca morreu o Pedro pescador. Nunca morreu o Pedro que todo dia ia na madrugada tentar pescar. Nunca morreu. Continuou vivo. Por que Pedro ainda não tinha um barco? Por que Pedro ainda não tinha rede? Porque ele sabia que quando tudo desse errado, ele ia voltar para aquilo que ele achava o porto seguro dele. Ele ia voltar para aquilo que ainda dava sentido para a vida dele. E aí eu acho interessante que Jesus fala assim, Pedro, vamos comer. E eu fiquei pensando, por que Jesus chamou para comer? Porque na hora do alimento, na hora do comer, é no sentar na mesa, Leca, que Deus divide quem é homem e quem é menino. É na mesa que o pastor que está jogado lá nas malhadas senta, mas levanta rei. É na mesa que um discípulo senta, mas depois ele sai como um traidor. É no convívio, é na intimidade que Pedro iria revelar quem realmente ele era. Então vamos comer, Pedro. Vamos fazer igual aquela última ceia, Pedro. Vamos ver então se o cenário se repete, pois até aqui está se repetindo. Pedro senta, começa a comer, eles começam a conversar. E uma coisa que me encanta em Jesus é que Jesus sempre procura formas de puxar assunto com aquele que está longe. Foi assim com a mulher samaritana. Você tem um pouquinho de água para me dar? Pedro, você tem algo para eu comer? Entenda uma coisa, igreja. As perguntas de necessidade que o Senhor faz para nós revela, na verdade, não a necessidade de Deus, mas as nossas. Era Jesus perguntando para Pedro, Pedro, você tem fome mesmo do quê? Por que você tem fome? Aleluia, igreja. Glória a Deus. Acho que parou lá, o Johnny. Playback. Mas já vou encerrar. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava e estava com os seus discípulos. Depois disso, Jesus volta a perguntar para Pedro, Simão, filho de Jonas, versículo 15, vem comigo, igreja. Ama-me mais do que a estes? Pela primeira vez. E aí Jesus diz para ele, Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus falou o quê? Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe pela Terceira vez. Eita. Mais uma vez, Pedro agora se vê no mesmo cenário, sendo confrontado. E mais uma vez o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: se não se entristece, e diz: Senhor, tu sabes tudo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, tu me conheces mais do que a mim mesmo. Tu sabes que lá no passado eu falei que eu te amava, que eu ia te seguir aonde o Senhor estava, e o Senhor mesmo sabia que antes que o galo cantasse, eu iria te negar. Tu sabes de tudo, Senhor. E ele termina dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu aprendo dessa história? Algo muito simples. Judas, quando entrega Jesus, ele se torna um assassino. E Judas não sentiu arrependimento. Judas podia ter voltado lá atrás, visto que ele fez de errado. Judas podia ter jogado tudo fora que não servia mais para a nova vida dele. Mas ele não fez assim. Judas voltou lá no templo e foi querer devolver o dinheiro. Foi querer remediar. Pedro, ao contrário, bateu na porta que podia dar para ele perdão. Judas traiu? Traiu. Pedro traiu? Também traiu. A diferença está na porta que você bate. Judas bateu na porta da religião. O que restou para ele foi suicídio. Aliás, meu irmão, não tem coisa pior quando alguém diz para você: você está perdoado, mas você não se perdoa. Eu atendo um monte de gente que fala isso: pastor, mas eu não me perdoo. Aí eu falo assim para a pessoa: quer dizer que você é mais justo que Deus? Deus te perdoa e você não se perdoa? O pior juiz é a sua mente, né? Mesmo com as moedas, a mente de Pedro não conseguia se perdoar. O que Pedro fez? Chega diante daquele que pode resolver o problema dele. E de um traidor, de alguém que negou, Pedro se torna um pastor. A diferença está na porta que você bate. E a grande mensagem da pregação de hoje é a seguinte: não importa aonde o Senhor te chamou, da forma que Ele te chamou, importa como você está hoje. Se por algum motivo você está longe daquilo que o Senhor projetou para a tua vida, nada te impede de hoje se reconciliar e voltar novamente.